noite, pessoal. Estamos aqui, eu acho que pela primeira vez na vida, pontualmente 8 horas, depois de 50 mil anos de programa, começamos no horário. Não tô nem acreditando. Esse mundo é uma nova normalidade mesmo aqui, ó. É que o convidado é muito ilustre, é muita honra receber os convidados assim. Então, nada mais, nada menos do que o nosso querido Caio Contro, é o nosso querido contador aqui da região. Ele que fez aí um abaixo-assinado que está dando muito o que falar para as pessoas, assim, positivamente, impactando aí com valor à educação infantil e demais segmentos da educação. Ele que é especialista na gestão escolar, entre tantos outros predicados que daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco mais. Bem-vindo, Caio, ao nosso programa Vox Cidade. É um prazer contar com você aqui hoje, meu amigo. Obrigado, Álvaro. Prazer é meu aí poder estar junto contigo aí nesse programa e estar trocando um pouco de informação aí para esse pessoal. Oh, que bacana. Então, bem-vindo aí mesmo. Ô, Caio, antes de poder falar qualquer coisa, Caio Contro, você é parente do Daniel Contro, que é lá da Unidade Jardim, lá? Eu acredito que tenha um parentesco aí, porque não é um nome muito comum, mas ainda não tivemos ainda esse contato, não. Não tem. Vou ligar para ele aqui, então. Daniel Contro, para quem não conhece, para mim, de coração, eu acho que está entre os maiores especialistas de educação que a região do ABC e do Brasil conhece. Minha opinião pessoal, ele foi o fundador do Pueridomus aqui na região, depois transformou para a Unidade Jardim, trouxe gente do Bandeirantes e tudo quanto é lugar lá para transformar aquela escola, e hoje ele é referência quando fala do Enem aí e de vários indicadores aí de universidades, ele está entre os top nacional aí, Daniel Conto. Então acho que você está no mesmo segmento, não está não, Caio? Deve ser, né? Tá no nome já, né? Tá no nome já, né? Tá no sangue já, né? E antes de tudo, para quem não conhece o Caio, ele é muito conhecido, é um contador muito atuante, muito ativo. Eu costumo dizer que contador, às vezes, ele tem uma carga assim muito séria, muito rígida e parece que só lidar com números e tudo mais. Ao contrário, aqui o Caio, para mim, aqui ele consegue fazer um divisor de águas na contabilidade, na minha opinião. Ele consegue fazer aí uma contabilidade de gestão, ou seja, eu acho que é uma gestão apoiada com a contabilidade. É um pouco disso, Caio, pelo que eu percebo? Explica um pouquinho para a gente seu papel aí. Eu acho que é isso mesmo. A ideia é tentar transformar números, relatórios e informações numa parte mais de gestão para o mantenedor, para o empresário poder visualizar a empresa dele de forma mais fácil, né? Não tão baseado em números e fórmulas aí. Eu percebo isso no dia a dia mesmo. E nada mais, nada menos, de você falar para a gente um pouquinho da sua história no ramo educacional. Ou seja, para quem aí fizesse uma mini apresentaçãozinha muito básica aqui, ó, faço isso no ramo de educação, trabalho com isso, para as pessoas que nos assistem aqui, que já são muitas, que estão nos prestigiando, possam saber um pouquinho do seu trabalho e fazer as perguntas. Legal. A gente tem um escritório de contabilidade e desde o início, já fazem 8 anos, a gente se especializou e faz o atendimento único e exclusivo de escolas particulares. Então, com isso, a troca de informação entre escolas e a gente vai ganhando essa experiência para poder estar auxiliando aí esse mantenedor, que na maioria das vezes tem um olhar muito focado para o pedagógico, né? Ele está muito preocupado aí com a parte pedagógica e a parte administrativa, ele precisa desse apoio para poder estar enxergando a sua escola, o seu negócio, a educação, mas como negócio, como empresa, na verdade, com os objetivos que toda e qualquer empresa tem aí, né? Então, essa é a ideia dessa contabilidade, junto com a gestão, para poder estar auxiliando esse mantenedor da escola. Poxa, ó, passando a parte que a gente fala assim, a parte chata, curricular de fazer apresentações, sabe aquele primeiro dia de aula? Entendeu? Vamos aqui fazer referência. Você entra acanhado aqui, não sabe nem onde senta, tá parecendo o nosso convidado ainda se apresentando e eu aqui. Então, essa parte chata acabou, pessoal. Então, agora a gente costuma dizer que vai no pau na máquina agora, ou seja, a gente vai pro vale tudo dentro da educação aí para poder socorrer as escolas de educação infantil. O Caio ele tem um compromisso, eu vou até antecipar para quem nos assiste, 8h30 em ponto, o Caio vai ter que se retirar porque ele vai dar uma entrevista na Cultura. Você vê que honra que a gente tem, né? A gente tem que sair daqui para o convidado ir para a Cultura lá, mas não tem problema não, eu vou abrir mão dessa vez, e o Caio não acostuma não, eu vou abrir mão dessa vez aí, mas não é toda vez não. A próxima fica até o final, tá? Fechou então tá bom. E eu vou justamente no ponto que fez a Cultura vir atrás de você aí. Ou seja, o tão bendito, positivo, bem visto, querido, abaixo-assinado para a educação infantil.
Conta pra gente o que tem por trás do chamado abaixo-assinado para a educação infantil, que é algo para mim inédito, que eu nunca tinha visto aí anteriormente, e eu acho que a cultura também não, por isso que está te procurando aí. Explica qual o propósito desse abaixo-assinado para a educação infantil. A ideia desse abaixo-assinado é mostrar aí para o governo a necessidade que as escolas de educação infantil têm em se manter as suas receitas mínimas para o seu funcionamento. Porque senão essa escola está fadada aí a uma possível falência, uma vez que todos os alunos, ou grande parte da educação infantil, começaram a cancelar os seus contratos, a pedir a suspensão de contrato, a não realizar pagamento. Então aí a escola começou a ficar numa situação muito complicada. Escolas que têm na média aí 50, 100 alunos, qualquer receita que ela deixa de absorver, ela tem um comprometimento sério aí no seu caixa, né? Porque ela tem funcionário, ela tem aluguel, ela tem toda uma série de despesas que ela conta com aquela receita. Não é uma grande despesa, uma grande empresa com reservas aí para aguentar vários meses. Então o olhar foi justamente para essa empresa de pequeno porte, essa microempresa, para tentar angariar alguma linha de crédito, algum benefício, algum ajuste do governo, ou até alguma isenção de imposto, mas construir alguma situação para essa escola, que pelo que a gente está acompanhando vai ser um dos últimos ramos de segmento a voltar aí na normalidade, né? E hoje você tem aproximadamente quantas mil assinaturas no seu abaixo-assinado? Nós passamos de 12 mil assinaturas já no abaixo-assinado. Puxa vida. E o objetivo é chegar a quantas mil assinaturas? A gente está com a ideia de chegar a 20 mil assinaturas e aí fazer a entrega dessa petição online para todas as esferas do governo aí, para mostrar essa força da Escola de Educação Infantil, né? Esse apoio para as escolas. E assim, hoje, a educação infantil, para quem não conhece muito, quem está nos assistindo, para quem é do ramo é fácil entender. A educação, ela é dividida em educação infantil e quais as outras, assim, que você poderia dizer de maneira simples? Tem o ensino básico, né, que é a partir do primeiro ano, e aí a gente tem o ensino fundamental e o ensino médio. Mas a educação infantil, ela é a mais, vamos dizer assim, ela foi a mais comprometida. Porque até a questão de mandar um conteúdo online hoje para essas escolas, você não tem a mesma quantidade de conteúdo que tem do ensino fundamental, do ensino médio, né? Entendi. Escolas que têm um grande volume de berçário, por exemplo, são bebês de meses que estão lá. Então, os pais acabaram cancelando esse contrato mesmo. Não tem muito que a escola fazer de trabalho online aí, né? Para manter esses contratos. E hoje, vai até qual idade, mais ou menos? Até uns 3, 4 anos, mais ou menos? 5 anos da educação infantil, só para as pessoas se posicionarem. Vai 5 a 6 anos, depende da data de nascimento aí da criança, né? Mas na média de 5 a 6 anos. Mas eu vejo que as escolas que têm o berçário e as crianças ali de 3, 4 anos, até 4 anos, é as que estão com maior dificuldade nesse momento. Entendi. Por isso a ideia desse abaixo-assinado aí, né? Para mostrar esse ramo, né? E hoje, para essas escolas que não têm alunos, o que vocês pensam de soluções? Então, para quem nos assiste aqui, imaginemos aquela escola particular que vive do ensino que a gente fala de educação infantil, que são crianças desde o nascimento até uns 5, 6 anos de idade, que aparentemente vão ser as últimas a abrir, e atualmente fica mais difícil de fazer esse conteúdo de aprendizado online para os bebezinhos, ou seja, fica mais difícil. E o que você pudesse ter, assim, o governo na sua mão agora, se fosse o presidente da República, um prefeito, um governador, o que você acha que seria a melhor solução para essas escolas de educação infantil nesse momento? Eu acredito, Álvaro, que seria uma isenção de impostos, seria um bom caminho, porque aí a gente vai direto nas despesas, e um voucher educação, que é o que a gente coloca nesse abaixo-assinado, para que se garanta o faturamento mínimo dessa escola, onde essa escola consiga pagar suas despesas mínimas, como aluguel, salário, fornecedores básicos, né? Eu não sei se isso num tipo de empréstimo com juros subsidiado, ou num valor mesmo, como as medidas provisórias aí de incentivo ao negócio e manutenção do emprego. Então precisa, pelo menos, garantir o faturamento mínimo dessas empresas, para que elas não venham a fechar as suas portas de forma definitiva. Entendi. E hoje, você tem uma ideia do volume de quanto faturava mais ou menos essas empresas, essas escolas? Olha, depende muito da região, do tamanho da escola, mas eu acredito que escolas com faturamento de, na média, de R$100 mil mês, é a grande maioria.
É a grande maioria. É, a E grande teria que maioria. ser um empréstimo na ordem de R$ 100 mil por mês ou poderia ser um valor menor? Eu acho que poderia ser um valor menor, considerando aí as despesas, por exemplo, de salário, onde tivemos agora as reduções e as suspensões, as despesas da escola durante esses meses teve uma queda, né? Então também poderia ser compensatória, de acordo com um relatório, de repente, gerencial mensal, né? Para Tá. mostrar quanto que isso impactou no caixa da escola e fazer esse complemento. Eu vou até perguntar para as pessoas que nos assistem aqui, eu vou prestigiar primeiro aqui, Caio, as pessoas que estão aqui Com dedicando certeza. seu tempinho. O Fábio Souza do Sebrae, ele é o coordenador do Sebrae aqui. Ele falou, quando eu mandei para ele, ele falou: Poxa, é o cara que fez a petição aqui, parabéns para ele. Ele mandou o áudio e não consegui ver. O Que Almauri legal. Carvalho é um advogado, a Fernanda Batello, a Marina, minha esposa, a Silvana Sanches, a Neuza Nunes. Temos aqui o João Paulo Galvez, está nos prestigiando. E quem mais, Ed? Lê aí pra gente. Eu sempre dou umas pegadinhas na voz do além para dar uma acordada na voz do além. É, Fala aí, voz do além. mas Quem tô tá nos aqui. assistindo? Tá o Clóvis Chagas Couto. Clóvis Chagas Couto. Boa noite, meu amigo. Mais um super programa. Álvaro Barbosa. Vamos que vamos. Abraço. Bianca Bonvicini. Tereza Marano. Leandro Oliveira. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Você me O pegou Vitório aqui. Dalmas. E depois, peguei no flag. Não é pra te acordar só. Fica de prontidão, voz do além. Então vamos voltar aqui pro que interessa aqui. Se a gente, passando essa questão da petição, deu certo. Imaginemos que o governo não faça empréstimo nenhum e não consiga nada do governo, dependa da escola. O que você está orientando para as escolas, falando, escola, faça imediatamente isso agora no período de crise? Se pudesse falar 2 ou 3 regrinhas básicas, falando imediatamente, faça isso. Eu acredito que tem que fazer urgente um controle das suas despesas, um controle das suas receitas para poder readequar esse financeiro, Tá. tá? Quando você Acredito fala que controle, assim, de forma básica, é pegar a planilha de Excel, colocar tudo que isso paga e tudo aí, que recebe, né? despesa e receita, é colocar lá o Tá. despesa e receita. Feito isso, dá uma olhada nas suas despesas, o que dá para renegociar, o que você consegue renegociar com o fornecedor, com locação, e principalmente, acho que é o ponto principal aí, conversar com o seu cliente, atender os pais desses alunos, mostrar a necessidade que essa escola tem que continuar recebendo para poder continuar existindo. E dar esse apoio, atender esse cliente aí, porque aí, com essas 3 partes e todos se ajudando, eu acredito que a gente passa por essa fase aí, Aldo. Ô Caio, eu estou aqui com algumas pessoas aqui. A Ana Maria Mascaro está elogiando o seu trabalho, falando que vai superar e vai ajudar as escolas infantis. Eu tenho aqui também a Elaine Dalanese aqui de São Bernardo acompanhando. E eu vou um pouco mais além nesse momento. Se eu fosse pensar numa ideia muito louca para a educação infantil, viajando um pouco, a gente poderia pensar que esses pais que hoje não podem pagar, fazer alguma permuta ou troca com essa escola, em vez de dinheiro, dar alguma coisa em troca que a escola precisa, um fornecimento de algo. Você acha que faz sentido criar alguma espécie de, às vezes, sair um pouco fora da caixa e pensar em outras ideias assim um pouco mais não usuais? Eu acho que hoje vale a pena pensar em todas as ideias, ó. Eu acho que vale a pena pensar em todas, né? É lógico que vai ter muita coisa que a escola já tem ali um compromisso e que não dá para trocar de uma hora para outra com um pai que fornece algo parecido. Mas eu Tá. acho sim que vale a pena analisar todas as propostas. Agora é a hora de conversar, né? É a hora de Entendi. todos se ajudarem. Não tem uma fórmula mágica, não. Então, eu queria até que as pessoas que nos assistem aqui estão um número bem bacana aqui, graças ao Caio, que é um querido galã de novela aí na área da contabilidade e gestão, e um cara supra-sumo de inteligência também, de darem a sugestão do que vocês estão fazendo aí, às vezes, de inovador, que está dando certo para nós compartilharmos aqui com todas as pessoas. Outro ponto que eu vi que é um caso de sucesso, que eu vi no ramo da beleza, e eu queria compartilhar para ver se faz sentido para as escolas, foi o seguinte: o ramo de beleza, eles estão fazendo feiras dentro dos seus salões de beleza. Feiras mesmo, feiras orgânicas, feiras de Sim, bijuteria. Estão criando um espaço ali de poder fomentar algum tipo de serviço internamente nos salões de beleza, serviços que são já autorizados. Se você já viu alguma escola pensando em pegar o seu espaço para alguma forma alternativa, de servir aquele espaço para alguma maneira alternativa? eu ainda não vi isso. Eu acredito que por conta das instalações, né, como está muito ali preparado para receber esses alunos, e de acordo com cada tipo de escola, imagina uma escola que tem o seu grande público no berçário, a escola está toda preparada ali no seu ambiente para esse público, né? Com berço, com parque.
Então, eu ainda não vi ainda surgir nada desse tipo, não. Mas também acho válido pensar em todas as possibilidades, né? Entendi, Acho que agora, às vezes tem qualquer escola que ideia, tem por mais aquela boa que quadra, seja... né? Às vezes Então, a ideia tem aquela quadra, tem aquele estacionamento, alguma sim, coisa com ali certeza, lógico. Eu acho que que vale a pena, pode sim. ser. Ó, aqui na maioria as escolas não podem, pois estão com seus alvarás suspensos. Olha, eu acredito que pela prefeitura não possa, se for exercer a atividade de escola. Se for exercer alguma atividade que fala que é paralelo e esteja autorizado, por exemplo, de alimentação, acho que se conseguir uma conversa ali corpo a corpo com a prefeitura é de se pensar. Não vou dizer que possa também, seria assim, eu falar alguma coisa que eu não tenho informação, só estou refletindo algum caminho aí. E se vocês podem dar alguma ideia diferente. E em vez de pensar em ideia, que seria voltar no assunto de ideia, qual que é hoje a maior dúvida que você é consultado aí na contabilidade e na gestão escolar? Que os pais ou os mantenedores, melhor dizendo, te perguntam. Olha, duas dúvidas que eu acho que... Uma é que surgiu esses dias, que é essa prorrogação das medidas provisórias aí, de suspensão e redução dos funcionários. Porque a Ah, mídia soltou que foi prorrogado, mas nós sabemos que não é bem assim, né? Você não pode verdade. repetir esse pedido. E uma outra dúvida é a questão dos pagamentos de mensalidade de quem está inadimplente. Os Certo. pais que deixaram de pagar, ele não cancelou esse contrato, mas não estão pagando a escola. Tá. Como que a escola faz para recuperar esses valores devidos aí, né? E se a gente pudesse dividir esses dois questionamentos aqui, então vamos fazer aqui um divisor de águas aqui. A Vamos Tereza lá. Marano está falando aqui, ó. Obrigado, Miro Miota. Obrigado a todos também aí. Se fosse falar da medida provisória, eu sou advogado, posso dar meu ponto de vista, você é contador, mas sabe mais que advogado, eu costumo dizer, viu? A verdade é essa, ele só não tem OAB, esse menino aí, viu? Mas tudo bem, não tem problema, ele arruma quem assina por ele, eu costumo dizer, mas não tem problema. Mas se pudesse falar aí da questão da medida provisória, para quem não está acompanhando muito no dia a dia, Vamos lá. vocês vão se recordar que logo no começo da crise, veio uma medida provisória falando assim, ó, pode suspender os contratos de trabalho, pode suspender pagamento, e aí ela revogou, voltou, e ela foi 60 dias ou 90 dias da medida provisória, iria acabar, melhor dizendo, a semana passada. E aí veio lá uma instrução normativa ministerial, né? Um nome bonito pra caramba, né? Chique demais de falar, instrução normativa ministerial, que falava o seguinte, que aquela medida provisória estava prorrogada. E aí o que todo mundo começou a pensar, peraí, eu já dei 60 dias para o meu funcionário e o termo prorrogada, eu prorrogo mais 60 dias? Quer dizer que eu posso fazer isso então, Caio? Não pode fazer isso, né, doutor? Você acaba com a minha alegria. Deus me livre de chamar de alegria, né? Deus me livre de Só chamar de foi alegria. prorrogado a medida provisória, mas o prazo continua o mesmo, né? Quem não fez a suspensão ou a redução pode fazer porque está prorrogado. Mas quem já fez o prazo já está valendo, não dá para refazer esse pedido. Puxa vida. Então, para quem às vezes não está meio no dia a dia, é o seguinte, ó. Imagina se você dormiu no ponto, Deus me livre, mas se você dormiu no ponto e falou, puxa, eu não dei a prorrogação para os meus funcionários, eu continuei com eles trabalhando aqui dia a dia, dia a dia, dia a dia. Se não tivesse ocorrido a prorrogação por essa instrução normativa, você ia lá hoje aplicar a prorrogação, não tinha lei permitindo. Imagina que tinha acabado o prazo da medida provisória. Então, o que aconteceu foi, o governo falou, olha, a partir de agora, quem não assinou até hoje, você pode assinar ela agora, você está prorrogado, você pode usar esse benefício. Mas não é se você já assinou no começo, né, Caio? Você já vai poder falar, vou replicar a dose aqui e assinar de novo. Não tem jeito isso. Não pode, né? A medida provisória, ela vale no total por 90 dias. Se você já fez, você não pode replicar isso, né, Elmer? É verdade. E a segunda coisa que você comentou de dúvida, qual foi? É a questão de inadimplência. Inadimplência. Olha, isso tem veiculado muito através do PROCON, o sindicato tem falado, e eu tenho dito para todo mundo que assim, a melhor maneira é renegociar, é sentar com os pais e achar uma melhor solução para todos. Né? Eu posso protestar esse pai? Não é indicado fazer esse protesto agora, né? Não é indicado. Agora é o momento de conversar mesmo. Eu vejo pelo lado muito das escolas onde é a minha atuação, que a escola não pode abrir mão desse valor, porque senão a escola deixa de existir de fato, mas precisa ter essa negociação, né? Dentro, lógico, de todas as possibilidades da escola também. Precisa entender os dois lados.
Eu acho que o segredo agora é o diálogo. Esse é o segredo. Eu concordo. Às vezes eu às vezes também me pergunto, às vezes no dia a dia, Álvaro, eu posso executar, eu posso Sim, despejar, eu posso protestar? Eu falo, a lei pode tudo. Eu vou falar, pelo incrível que pareça, pela lei só não pode despejar porque tem uma lei expressa falando que não vai despejar. Mas na escola não tem uma lei expressa, então. Mas poder pela lei pode, mas não faça. Não faça, porque se você fizer agora, você imagina que tem alguém colapsando ali na cama, ali, tendo um infarto miocárdio lá, você chega e dá mais café para a pessoa. Pô, vou dar um pouquinho mais de café aqui para você. Não, você tem que ir lá e abraçar a pessoa, acalmar a pessoa. Então você tem que fazer isso agora com seus pais aí. Você tem que ligar para eles, mesmo sabendo que ele te deve. Fala, meu pai, você consegue me ajudar? Alguma coisa aqui, ó. Alguma coisa você consegue me ajudar? O que você fizer já é de bem-vindo. Não adianta você falar, vou colocar no protesto, colocar no prego, na execução, no advogado. Não que eu não precise de processo, mas não adianta fazer isso agora, mas não pessoal. vai receber também, né, Álvaro? Do Não mesmo vai jeito. receber agora, Né? né? Às vezes até recebe, porque a pessoa tem 1 milhão de patrimônio lá, mas a pessoa não vai querer dedicar o patrimônio para isso agora, Sim. eu penso, sabe, Caio? Ela tá poupando energia, ela tá respirando o mínimo possível para sobreviver agora, né? É o que eu vejo aí. E eu acho que a escola Álvaro, tem que fazer o exercício agora de tentar preservar esse cliente, né, Álvaro? Esse vínculo. Verdade, isso, esse Né? Porque na vínculo. hora que passar, ele continua sendo seu aluno, tem o próximo ano. Então eu acho que é preservação do vínculo agora que é o principal, né? Concordo. Pode falar, voz do além quer falar com a gente aí. Fala aí, voz do além. sobre esse assunto aí, tem até um comentário que dá, e uma pergunta também da Tassiana Costa. Ela diz: os pais têm pedido muito descontos. Segurei até agora o desconto linear, mas muitos pedidos têm ficado. Muitos têm pedido e ficado chateado pela escola não se pronunciar sobre o desconto, pois temos atendido só quem procura a escola. Como esses descontos podem afetar o financeiro da escola? Pergunta da Tassiana Costa. Olha, aí volto a dizer, aquela famosa planilhazinha do Excel de custos é que vai te dar um norte de quanto de desconto você pode oferecer. Mas eu indico, e aí o próprio Procon dá na nota dele, que o atendimento tem que ser realizado para todos. Ouvir todos é muito importante. Mas também é importante deixar claro que o meu limite é até aqui. Eu não consigo dar um desconto superior a isso. Porque aí já não é mais desconto, já está entrando na conta do prejuízo, né? A escola não consegue mais passar daquele limite. O que eu costumo também orientar, Caio, é você ter os números em mãos mesmo quando vai falar com esse pai, sabe? Sim, Às vezes você, como mantenedor e como pai também, você tem que chegar ali transparente ao máximo. Você vai dizer, olha, minha planilha está aqui na mão, ó, deve estar fazendo barulho aqui, ó. Minha planilha está aqui na mão, bonitinha. Ó, é isso, ó, eu tenho tantos pais. Se eu der 1% a mais para você, pai, não vou falar que eu não vou dar. Eu sei que você vai sair daqui, o outro pai vai jogar no grupo, vai me pedir esse 1%, o outro vai pedir 1%. O grupo de pais da escola é o grupo que mais funciona, de todos os grupos, até mais que da família, o grupo de pais da escola mais funciona. Então, qualquer desconto que você der lá vai funcionar nesse é, grupo de pais. Então, você tem que ser muito transparente e saber dizer não. Você fala, não, que eu não queira dar, eu não posso dar, eu não posso que eu vou estar sangrando e poderem colapsar a minha operação. Ser sim. muito transparente dessa forma com ele. E, fazendo um parênteses aqui para dar uma aliviada nesse papo mais pesado, a Célia, podóloga, falou que você é cliente dela aí, ó. Tá acompanhando você aí, ó. Ô, Célia, vai lá, pode pedir desconto aí que a gente fez aí agora jabá para vocês aí. Vai pedir desconto para a Célia, que a Célia tá ganhando bem lá, se Deus quiser, uma excelente profissional também. E o Miro Mota tá bravo aqui com a gente, que a gente não fez a Tem. pergunta de bancos dele. A gente tem um querido telespectador que chama Miro Mota, que ele fez pergunta do Pinga Fogo, antecipado aí. Explica pra gente, Ed, qual foi a pergunta do Miro Mota contra bancos? Vamos lá. As linhas de crédito que o governo federal lançou não chegam aos pequenos empresários. Só os 40 bilhões para a folha de pagamento foram utilizados até agora, menos de 5% do total de 1,8 bilhões. Excesso de burocracia, documentação e garantia de até 70% com imóvel, etc. Esse foi um comentário dele. Um dos De comentários. fato Pode tem, falar, tem Caio. uma linha de crédito que o governo até lançou aí, a Pronamp, dizendo que ia lançar essa linha. Na verdade, acho que já foi até aprovada, mas os bancos ainda não entraram nessa operação. E essa linha tinha uma burocracia muito menor, sem a exigência de certidão negativa, sem a consulta de protesto, mas ainda não entrou em operação para as micro e pequenas empresas aí. Ele está sendo muito aguardado, com certeza, Ele, mas ainda não está em vigor, não. ele diz assim Assim, a ainda. verdade é, Miro, só dizendo, Miro, a verdade é,
pelo incrível que pareça, não saiu nenhum empréstimo fácil para ninguém ainda. Sim. Eu não ouvi ninguém até agora, de nenhum segmento, falar que, olha, eu fui salvo por algum empréstimo do governo. Consegui, né? Não. Também não conheço nenhuma empresa, não. Além disso, os bancos privados estão dificultando o acesso às linhas de crédito do governo, empurrando linhas próprias com juros nas alturas e a Febraban avalizando esse golpe dos bancos. Tem gerente que te recebe de cara e fala que não vai conseguir as linhas de crédito do governo. Olha, tem aqui a minha que até 3 dias tem aprovação. Golpe na cara dura dos banqueiros privados. Ó o anarquista aí, Miro. Tinha que dar deixa final, né, Miro? Deixa na parte que fala que não está emprestando, que é verdade, não está emprestando dinheiro mesmo, não. E aí, se não está emprestando, seria a possibilidade de pensar as escolas. Imaginemos que chegou no ponto de ela colapsou, ela não tem mais. Esses alunos, eles vão precisar, quando voltar à normalidade, voltar, se tudo correr bem, para uma escola. Sim. Se essa escola colapsou, ela pode fechar. Está chegando a pensar em falência em algumas escolas? Já tem alguns casos pensando, sim. E assim, Álvaro, a ideia desse abaixo-assinado também é mostrar para o poder público que se chegar nesse ponto de colapsar as escolas, a rede pública não tem capacidade de atender toda essa demanda, né? É isso. Então é importante esse olhar. Esse aluno não vai conseguir estudar na rede pública. O Estado não tem condições de absorver toda essa demanda que está na escola particular. Eu vou pedir para a nossa equipe técnica, aqui para o staff, que é o nosso Voz do Além, joga para mim aí qual que é o percentual de alunos na rede privada e o percentual de alunos da rede pública. O que o Caio comentou para a gente? É o seguinte, se a escola privada fechar, Deus me livre, mas se a escola privada fechar, imaginemos que fechou a maioria das escolas privadas, a rede pública não absorve. É a mesma coisa que está acontecendo com o coronavírus. Se todo mundo ficar doente agora, não tem respirador e UTI para todo mundo. Sim. É a mesma situação que vai acontecer, que é o blackout na educação. Então, se as escolas privadas fecharem um volume elevado, a rede pública não consegue atender quando voltar à normalidade, esses alunos não conseguem estudar e fica como, então? Por isso que tem que agir agora antecipadamente, né, Caio? Sim, com certeza. E sem dizer também que as escolas empregam muita gente, né? Então, além da questão dos alunos, nós vamos ter um número de desemprego considerável aí, porque tem muito funcionário nas escolas, né? Muitos funcionários, muitos mesmo. A Letícia Pires, ela comentou assim, ó, vocês ficaram sabendo do abaixo-assinado das escolas de Mauá? Existe, eu tive um contato com o pessoal de Mauá também, que estão fazendo um abaixo-assinado parecido com o que nós colocamos aí na rede, para poder pedir esse auxílio também lá na prefeitura de Mauá. Ele até me passaram no grupo, são 54 escolas de educação infantil que estão numa situação também complicada e estão tentando aí de alguma maneira uma ajuda do governo ou de alguma esfera, já que por banco ainda ninguém conseguiu mesmo esse empréstimo. As escolas conseguiriam se fundir entre elas, Caio? Se pensou isso em algum momento, fazer uma chamada fusão entre escolas para poder otimizar custos e, quem sabe, na normalidade, ficar elas fundidas em um único lugar, um único espaço? Eu acho que não se pensou nisso, porque cada escola tem as suas particularidades muito específicas de bairro, público, a renda desse público, o tipo didático de aula, né? Cada um tem a sua metodologia, então eu acho que fica muito complicado essa fusão, né? São particularidades específicas aí de um grande número de escolas, né? A Bianca Bonvinice, se eu tiver errado, me fala aí, Bianca. Ela comentou aqui, ó, Viviane Escola Aprendiz, fazer aqui a propaganda aqui, Escola Aprendiz, obrigado. Eu consegui a linha de crédito de folha de pagamento pelo Banco Santander, foi aprovado. Pela primeira vez na vida, tô vendo alguém que conseguiu uma linha de crédito aqui, ó. Parece que o nosso querido Minhoca aqui, vereador, tá prestigiando a gente aí, Ed. Quem que é que tá fazendo um monte de like aí pra gente aí? Tem não aparece, tá pra mim aqui, mas só apareceu a foto bem pequena, eu não consegui ver, não. Apareceu a foto pequena, escreve aqui, tá dando um monte de like aí, que eu acho que é o nosso vereador Minhoca aí de Santo André aí, que deve ter parente aí também, olha. Os dois estão carequinha aí, deve ser parente aí também, não sei não, hein, Caio. Tem parente com tudo quanto é lugar, viu, meu? Até vereador, dono de escola, por isso que contador tá milionário mesmo, cultura chama. É verdade. Você conseguiu ver, Bosolém, o número de particular aí, percentual? De particular tem só notícia 2018, mas eu tenho Pode aqui falar. eu tenho 2020,
de escolas públicas. Escolas públicas atendem 45 milhões de alunos no Brasil. E escola privada você não viu? Na privada, o percentual aqui... Oh, no ensino desculpa, médio, 61,9% no ensino fundamental. Caramba, então é muita coisa. 60% no ensino fundamental de educação privada. E quem estava fazendo um monte de like aí é outro candidato a vereador aí, é o nosso André Sena aí. Obrigado, Sena, por estar prestigiando a gente aí também aí. A Luana Ceci falou o seguinte: aprendi muito com você na gestão de escolas, agradecendo o Fábio do Sebrae e puxando o gancho do Sebrae. O que o Sebrae vem apoiando agora as escolas privadas? Se vem apoiando. Eu adoro o Fábio, mas aqui é preto no branco, né? Tem que ser mas o que vem né? Sim, viu, Álvaro? Vem sim. Eu tenho acompanhado aí, tem bastante material que o Sebrae está disponibilizando, cursos de gestão, planilhas para auxiliar aí na gestão da sua escola. Então eu acho que o Sebrae também é um excelente local para se buscar auxílio nesse momento. Aí. A gestão do seu negócio para entender como negócio, né? Hoje você acha que as escolas têm quais dias, se fosse fazer uma contagem regressiva, você tem no seu sentimento, contado hoje, marco zero, como se fosse a NASA que saltou ontem lá, e hoje é o primeiro dia dela na espaçonave no ar, lá com a Dragon. A gente está numa bolha aqui. Quantos dias você acha que as escolas ainda possuem? Pessoal, vocês que são de escolas, quantos dias vocês acham que aguenta ainda do jeito que está? 1 dia, 10 dias, 100 dias? Quantos dias você acredita que as escolas ainda aguentam, Caio, desse jeito? Eu sinceramente, eu acredito que as escolas aguentam até a utilização dessas medidas provisórias de salário. Tá? Então, quem ainda utilizou só uma vez os 30 dias, ou quem vai prorrogar, mas eu acho que esse é o ponto que vai sustentar as escolas. O auxílio na folha de pagamento, que é a maior despesa hoje das escolas. Então, se ela perder esse auxílio por conta de que venceu o prazo, ou por conta de vencimento de medida provisória que não conseguir mais, e aí vai ficar numa situação muito complicada financeira. Entendi. E hoje, se a escola, por exemplo, deu 60 dias, que em tese acabou a semana passada. Sim. Então, em tese, agora, a partir de agora, tem pessoas que já não têm mais fôlego nenhum. Já não tem mais fôlego nenhum. O que algumas escolas já estão se preparando é para quem pediu suspensão de 60 dias, pedir mais 30 de redução, para fechar os 90 dias aí, né? Então tem que fazer essa análise do que foi pedido, do que ainda consigo pedir, que são os 90 dias finais aí. Mas precisa analisar datas aí para ter certeza do que está fazendo sem perder prazo, né? Olha, a Tassiana Costa falou exatamente o que você falou. As escolas vão aguentar só enquanto durar o auxílio do governo. E a Célia falou que não vai dar desconto porque não tem filho mais em idade escolar. Célia, você é muquirana, hein, Célia? Pelo amor de Deus, só porque fica rica mesmo, né? Tá louco. E existe a possibilidade de existir alguma parceria, agora mudando um pouco o foco. As escolas, a gente tem um estigma que elas não se reinventaram, ou seja, a gente pega lá no tempo de Aristóteles, pega lá do tempo do Império, o sistema de ensino, tirando uma lousa tecnológica que não vingou, para falar a verdade, todo mundo gastou e não vingou, as escolas não têm tanta inovação. E ontem eu participei do Demo Day do Sebrae, que é um dia que fala só de inovação, e tinha uma escola lá, um filósofo falando sobre a escola, e o filósofo comentou a seguinte frase: as escolas não estão se preparando os nossos alunos para as profissões que não existem. Eu sei que eu não sou educador, eu sei que você também não é, sim, mas a preocupação que ele levantou como filósofo foi o seguinte: as escolas estão preparando inovação a ponto de falar, eu vou sair diferente dessa crise, ou você acredita que não? Eu acho que elas estão, na verdade eu acredito, Álvaro, que todas vão sair muito diferente, porque tiveram que se preparar também a toque de caixa. De uma hora para outra tiveram que preparar aula online, conteúdo online, a forma de transmissão. Então eu acredito que vão sair sim muito superior e vão sair com conhecimento bem maior do que começou nessa situação aí. Sempre vai absorver algo de bom aí, né? Mesmo na pior situação, você absorve algo de bom aí, né? Você tem alguma prática que você percebeu que surgiu, sem ser aula online, que surgiu por conta da pandemia na área da escola? Olha, surgiu ligação via aplicativo aí para conversar com os alunos. Ótimo. Surgiu ligação em grupo para poder interagir mais com a sala. Então o pessoal está buscando sim opção. Com certeza eu acho que cada vez mais eles estão pensando em opções para atender o seu público.
Eu vou pedir para as pessoas que nos assistem aqui, por gentileza, coloque as opções aqui, caso tenha alguma inovação que a gente não comentou. E eu vou agradecer aqui quem está nos assistindo também, ó. É a Piata em Casa. Ela falou, aguenta no máximo YouTube. 60 dias. Tá pelo YouTube. Obrigado, pessoal, que está no YouTube nos assistindo também. Eles falam que os contratos também mudarão, o contrato integral será menor o volume, ela fala. Ela fala que muitos pais em casa por desemprego. A Tassiana, mais uma vez, fala que, com a inadimplência, não temos como segurar ainda, estamos tendo que ter mais despesas para voltar às aulas. O João Batista Romano Nogueira fala, como a prefeitura pode criar uma linha de crédito imediata para ajudar as escolas não ir à falência. E obrigado, Carlos Chiapeta, por entrar aqui agora no nosso programa. Eu acho que uma situação que criou muito comentário é que as escolas, com essas reduções, vocês conseguem dar um grande valor de desconto porque deixaram de ter alguns gastos. Só que, por outro lado, a escola teve que fazer outros investimentos. Investir em tecnologia, investir em programa, em sistema, em aula online. Então, não houve redução de despesa, na verdade, na escola. Houve novas despesas para poder atender os seus alunos. Entendi. O Ed, tem algum comentário aí urgente aí? Aqui tem mais um aqui do Miro. Os alunos da rede pública do estado não conseguem sequer acessar o conteúdo à distância. Aplicativo com problemas em todo o Brasil, e se nós sabemos, né, que isso aí existe, com a toque de caixa, não tem como atender, imagina, 45 milhões de pessoas, né, de alunos acessando. O Ed, eu queria só fazer uma ressalva aqui. O problema de comunicação só vai se resolver com a internet 5G. Então, para quem conhece um pouco do meu programa, de quarta-feira tem o Mundo Startup ABC, que fala só de tecnologia. Eu acho que não vai resolver mesmo o problema tecnológico da internet, porque a rede pública não tem base de atendimento de telefonia de internet para todo o Brasil. Continental, não tem. O Fábio Costa, que é do Sebrae, fez a propaganda dele aqui. Fabião, obrigado por prestigiar. Ele falou o seguinte, ó, existe um programa das escolas com a CISA, que é em Santo André, que é a Associação Comercial, que ele fala, na sexta-feira foi um programa gratuito sobre finanças, marketing e pessoas, vários encontros online e com consultoria individual para cada um. Olha aí, ó, de graça, a Associação Comercial de Santo André fazendo isso. O Doda da Palmares é um pré-candidato a vereador também aí, ele ajunta muito movimento lá da Palmares, lá, obrigado, chamar a Movipa, que é o Seja, obrigado, Doda, e o Ricardo Marcondes está falando que tá show o seu programa. Para poder te liberar, que eu sei que seu horário está explodido aí, se alguém chamar, você pode sair correndo aí, viu? Você tem prioridade aí com a cultura aí. Você caiu a internet, eu falo que caiu a internet e me resolve aqui com o pessoal, viu? Eu vou te segurando, aqui. Enquanto eu puder te segurar, eu te seguro aí, entendeu? Não tem problema não. Ô Caio, você falou de dois problemas. O primeiro é a suspensão do contrato, que não tem mais dinheiro que as escolas acionam, e inadimplência. Isso. O outro problema que existe quanto às escolas é o aluguel. É um problema grande o aluguel para as escolas ou ainda não é? É um problema. Eu estou recebendo de algumas escolas que não estão conseguindo renegociar esses aluguéis. Tá. Então é um problema. A escola ela tem uma estrutura grande, né? Ela precisa ter um parque, ela precisa ter uma estrutura grande. E isso faz com que o aluguel seja uma despesa considerável aí na sua relação de despesas, né? Então é um valor alto. Ela precisa também tentar renegociar esse aluguel nesse período. É importante, sim. O que é importante do aluguel que eu falo, quem tiver contrato de aluguel, procura o Cresce. Alguém já ouviu falar no Cresce, pessoal? Por que eu vou falar o Cresce nesse momento? O Cresce, de forma inédita, na minha opinião, nunca tinha ouvido falar nisso, ele fez uma câmara de conciliação, Caio. Você sabia disso? Não sabia. Estou aprendendo. Ele fez uma câmara de conciliação para ajudar na negociação dos aluguéis. Então, você que está nos assistindo aqui agora, você ligou lá para sua imobiliária. Não tem desconto nenhum, ou paga isso ou vai embora. Você ligou para o proprietário. Não dou desconto nenhum, paga ou vai embora. Procura o Cresce. O Cresce tem uma câmara de conciliação. O que muda eu falar pelo Cresce? Eu vou dar uma dica aqui que me falaram, alguém de lá de dentro, um peixe grande lá de dentro. Ele falou, olha, se a pessoa sentar aqui na mesa de negociação, eu tenho várias ferramentas e argumentos técnicos para ajudar nessa negociação. Então eu não vou falar que você vai abrir mão daquilo ou abrir mão disso. Eu vou entender o caso de vocês e vou ajudar o máximo possível. Então, se você está com um problema de aluguel e não acha a solução, procura lá online, Cresce, que te ajuda aí a fazer essas negociações também. E procura também, às vezes, uma pessoa especializada em negociações aí. Existe o termo advogados colaborativos, ou advogados mediadores, ou mediadores,
que ajudam nesse processo de ajudar aí nessa conciliação com os aluguéis. O que eu posso dizer é que existe uma lei, né, Caio, que não deixa o despejo, né? Que não deixa o despejo do aluguel agora, até o final do ano, né? Mas por isso que nós falamos, né, Abraão? Acho que agora o diálogo em qualquer situação é o melhor caminho, né? Eu vejo. Precisa desse diálogo, não tem jeito. Você acha que judicializar alguma coisa agora, você não vai ter êxito, né? Infelizmente, não vai ter êxito imediato. O que eu ia falar sobre você acompanhar o pai de perto, quando você fala que tem que acompanhar e não pode judicializar, eu participei de um outro curso que chama do Alfredo Soares, que chama Bora Vender. Quem não conhece aí, procura aí. É um livro que está em alta aí, nos top 5 aí, sei lá da onde, que chama Bora Vender. Ele falou o seguinte: você tem que ligar semanalmente para todos os seus pais e para todos os seus fornecedores e devedores, toda semana, e fazer um mapa de calor. O que é esse mapa de calor? Você vai colocar uma corzinha para entender se aquele pai vai pagar, continuar pagando o mês que vem ou não vai pagar, para você ter uma previsibilidade. Então você vai ligar toda semana, pelo incrível que pareça, ou cada 15 dias, para poder sentir o mapa de calor da sua situação financeira. E você tem que, nessa conversa, Caio, ele falou o seguinte: você tem que ligar e falar assim, você tá bem? Tá bem. E sua família tá bem? Porque se alguém da sua família estiver ruim, vai impactar também na sua mensalidade lá para ele pagar para você. Perfeito. Então você tem que estender essa conversa numa negociação para não ficar restrita só a saber da pessoa o problema também, né, Caio? Com certeza, não, é legal. Acho que agora entender todos os lados é o melhor caminho agora, né? E hoje, de impostos, tem suspensos os impostos, Caio? Não está suspenso. O que houve aí foi a prorrogação de vencimento do Simples Nacional, que é a maioria, e do Fundo de Garantia, um parcelamento. Mas que precisa ser bem estudado antes de tomar essa decisão, porque depois isso vai acumular lá na frente, né? Então precisa ser bem estudado. Mas isenção de imposto não houve, não. Só prorrogação? Só a prorrogação. Traduzindo, não teve zero de desconto, você vai ter que pagar mais para frente. Não teve, vai ter que pagar, uma hora você vai pagar. O governo também não pode, ele não pode, até por lei, abrir mão de receita, né, Álvaro? Então, não poderia dar essa isenção assim. Renúncia fiscal, ainda mais em ano de eleição, é proibido também, renúncia fiscal em ano de eleição. É o termo que se utiliza aí. Hoje, o que você acha que a pessoa desligando hoje o nosso programa, qual a primeira ação que ela tem que fazer amanhã no primeiro horário? Fazer aquela famosa planilha de Excel das despesas que ela tem. As receitas ela já até conhece e sabe o que ela está passando, porque já está vivendo de os pais não estarem pagando, o não recebimento de algumas mensalidades, mas começa a controlar as suas despesas ali na ponta do lápis. Coloca todas as suas despesas e começa a visualizar o que é possível renegociar. Eu acho que esse é o primeiro trabalho das escolas. Eu ouvi uma onda falando que as escolas poderiam abrir, é verdade isso? Então, teve justamente essa situação, mas existe um decreto de calamidade pública que não permite a escola abrir. Então, não pode abrir a escola. Infelizmente, ainda estamos sob esse decreto. Na sexta-feira... Nem por liminar? Eu entendo que nem por liminar poderia abrir, né? Acho que você pode até me ajudar nessa, pode ou não? Deixei de saia curta agora, hein? Esse cara... Pode ou não? Quer me lascar, né? Perdendo a palavra. Se você falar que pode, eu já posso te falar de vários casos. Não, pessoal. Sabe por que eu puxei esse gancho de liminar? Eu vou dar um exemplo que é um alerta importante. Sabe por que eu não aconselho? Minha opinião pessoal, a gente faz às vezes o que a pessoa pede, mas se vier me perguntar minha opinião pessoal, não abram por liminar. E eu vou explicar por quê, sabe? Às vezes um juiz vai lá e autoriza a liminar. Existe na lei um termo que fala que a liminar é por conta e risco da pessoa que pede. O que eu quero dizer para você que pede a liminar? Imagina que você pede a liminar e abre sua escola. Deus me livre, dá um surto na sua escola epidêmico. E aí essas pessoas têm situações graves. Sabe o que vai acontecer? Pode vir a responder processos, porque a liminar é por conta e risco da pessoa que a pede. É diferente de vir uma ordem do governo, que é geral para todo mundo, e você se inclui nela. Porque você está se incluindo numa ordem que teve estudos do governo que entende que é o momento certo. Então, quando me perguntam hoje, vamos fazer uma liminar, vamos entrar com mandado de segurança, vamos entrar com pedido de tutela, uns termos bonitos aí para poder abrir a escola, eu falo, vamos com cautela, porque eu tenho essa preocupação que a liminar é por conta e risco de quem pede ela. Então, se você abre e tem um surto lá dentro, e um funcionário seu tem um problema grave, um aluno seu tem um problema grave, Deus me livre, vai saber o que pode acontecer desse problema para a escola no futuro. Por isso que eu não oriento, Caio.
Por isso que eu não oriento. Eu acho que na sexta-feira agora, eu escutei na entrevista do governador que o secretário de Educação vai dar as diretrizes aí para a volta das escolas. Tá. Eu acho importante o pessoal acompanhar essa entrevista da coletiva da sexta-feira para até saber aí como que pode começar a planejar essa volta, né? E hoje assim, para o pai que está em casa ou melhor dizendo, o mantenedor que está em casa, qual seria um curso que você aconselharia ele fazer sem ser a planilha de custos que você acha que faz sentido para ele, que pode ajudar ele na retomada? Esse curso do Sebrae eu não tive a oportunidade de acompanhar, mas eu tenho bastante cliente que está fazendo esse curso e está bem satisfeito, Álvaro. Eu acho que é um momento de um curso totalmente gratuito, então já começa legal, né, nesse momento, e que vale a pena, assim, fazer um curso para estar conhecendo o seu negócio aí em números, né? Eu acho que é importante. E outra dúvida que surgiu, se a pessoa vir a pedir falência, ela pode pedir falência nesse período de pandemia ou não pode pedir falência nesse período de pandemia? A pessoa não pode pedir a sua falência, né? Tá. O próprio dono da escola não pede sua falência, são seus credores que teriam que estar pedindo essa sua falência. Tá. Então também isso é algo que está acontecendo bastante. Se eu continuar assim, eu vou pedir minha falência. Você não pede a sua própria falência, né? Isso precisa vir de credores. Existe uma possibilidade, assim, que eu não aconselho usar, e eu vou explicar por que também, né, Caio? Nada como também falar, né? A gente vai lá, assopra e morde, bate e morde, né? Sei lá como fala, né? Então, para quem está nos assistindo aqui, eu não quero que isso aconteça da autofalência por 2 motivos. O termo fala autofalência, você pedir sua falência, por 2 motivos. O primeiro, porque eu acredito no seu potencial que nos assiste aqui. Porque se você está entre milhões de live aí, milhões de coisas acontecendo aí, está querendo saber um pouquinho da sua escola e de economia e de aprendizado, é porque você merece ter a sua mudança e sair disso mais forte. Esse é o primeiro motivo que eu acho mais importante. O segundo, na autofalência, quando a pessoa pede mesmo, você tem que apresentar alguns livros fiscais, alguns livros obrigatórios. O Caio, no passado dele, nem era vivo, chamava guarda-livros. Não sei nem se ele já ouviu falar nesse termo na vida. Eu já fui chamado de guarda-livro, viu? Já foi chamado? Então tá bom. Eu vou lá no meu guarda-livros, lá. Não é nem computador, eu vou no meu guarda-livros. Hoje é tudo digital. Eu vou lá no meu guarda-pendrive. Eu vou falar agora, eu vou no meu guarda-pendrive lá, porque não tem mais livros quase hoje, não tem mais nada. Sim. E aí, quando você pede a sua autofalência, você fala, eu vou querer falir agora, não vou pagar ninguém, porque é isso que você passa na cabeça, assim, com todo respeito. Eu vou falir, não vou pagar ninguém, quero que se dane todo mundo. Não. Se você pede sua autofalência e você não tem os seus livros corretos, ou seja, a sua contabilidade certinha, sabe aquela coisa muito exato, que às vezes no dia a dia na correria você esquece uma coisa, esquece de pôr outra coisa ali. Você pedindo autofalência, você apresentando esses livros, o juiz fala que você pode ter fraudado alguma informação desses livros ou omitido alguma informação, e aí você vai para o quê? Para o crime falimentar. Olha a situação, pessoal. Se você pedir autofalência hoje, que até dá, você pode, se não tiver certinho, ir para um crime falimentar, porque você não vai estar tudo certinho de informações. Então, quando se fala para guardar algum credor, como está bem dito o Caio, é justamente por isso. Quando o credor pede, é diferente. Você tem um tempo maior para apresentar livros, você vai ter que apresentar os livros também, mas você pode explicar alguns motivos, você tem mais defesas possíveis do que na autofalência, você tem etapas de defesas maiores. Então, quando se fala em falência, não peça autofalência, acredite que vai dar certo. O Caio está criando uma linha aí, uma petição. Você sabe onde que a pessoa procura a sua petição, Caio? No Avaz, tem um site lá, o avaz.com.br. A-V-A-S... A-V-A-A-Z. avaaz.com e posso procura lá. Posso compartilhar o link contigo aí, ó. Tá bom. E aí procura lá no... Procura onde depois? Petição Educação Infantil? Tem a petição lá. Tem a petição das escolas. Eu vou compartilhar com vocês, aí você pode colocar aí no... Vou pôr aqui então. Vou pôr o Ed colocar aí também aí. E o que eu ia perguntar para você? Hoje você também tem um grupo de WhatsApp também? Temos um grupo, desculpa, que eu estava respondendo aqui a próxima chamada. Lógico, eu tô na próxima live aí. Esquece a cultura, fica comigo aqui. Vai embora, cultura. Cai lá, já tem muita audiência, cultura. Deixa o Caio comigo aqui. Deixa lá. Desculpa, Alvo. Você tem um grupo, você falou que tem essa petição online com quase 12 mil assinaturas e tem um grupo de WhatsApp também? Isso. Nós criamos também um grupo onde a gente está passando aí para o pessoal interessado, se chama Sala de Gestão Escolar, né? Para a gente trocar essa informação entre escolas aí, para poder
está dando orientação, está trocando informação, para a gente tentar achar uma solução aí com respaldo técnico, né? A parte contábil, a parte jurídica, o famoso advogado que está nos ajudando aí também a colocar essas respostas, né, doutor Álvaro? Verdade, ajuda lá, um pouquinho te ajuda um pouquinho. E Isso falando aí. em ajuda, o Miro Mota falou o seguinte, ó, nos Estados Unidos tem a falência que muitos brasileiros gostariam de pedir. Ele fala o seguinte, os pais vão voltar gradativamente ao trabalho e as escolas em outra fase. Onde vão ficar as crianças se o pai voltar e a escola estiver fechada? Justamente. Está sendo discutido isso? Tem alguma ideia de como vai fazer essa transição? Tá muito complicado isso, viu, Álvaro? Porque assim, a escola ficou sendo o último ciclo para voltar às atividades normais. Só que todos os pais que vão voltar antes, onde vai deixar essas crianças? Então, isso que eu acho que é o mais complicado nesse estudo de retorno aí. Você Porque tem alguma dica? eu acho que o que eu acredito que o governo vai fazer é voltar à escola infantil primeiro, porque os maiores têm até condição de estudar mais sozinho, um pouco mais de autonomia para ficar ali na frente do computador, e a escola voltar com todas aquelas situações a situação sanitária, de limpeza, de asepsia, e aí de forma gradativa ir retomando as atividades, né? Entendi. E você acredita que Meu amigo, aconteça? Já chamou aí, se chamou, eu já despeço de você, já tá bom demais, já sugamos o que tinha que sugar do Caio aqui, ele até perdeu os cabelos por conta da entrevista aí, que deu muito trabalho aí essa entrevista para ele aí. é verdade. Não tem problema não. Para poder descontrair um pouquinho, você acha que o ramo de contabilidade hoje, há 8 anos, ele está tendo que se reinventar? Com certeza, está tendo que se reinventar. Como você mesmo disse, o contador era chamado lá do guarda-livro. Era um cara que tinha que pegar o livro, fazer as anotações e guardar, né? Eu costumo dizer que tem muita empresa que tinha o contador meramente por uma obrigação, é obrigado a ter contador. Essa informação não me ajuda em nada aqui na gestão do meu negócio. Mas eu acho que hoje é diferente. A contabilidade, além de fazer todos os registros que a lei determina, tem que ser um parceiro na gestão do negócio aí, para poder passar os parâmetros de, como eu disse, o educador que tem muito a sua preocupação lá pedagógica, precisa ter um olhar de empresário também do negócio, para poder enxergar como anda o seu negócio, né? Eu vi um sistema, não sei se você adota ou não, o OMI, já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não uso esse sistema. Não. Eu ouvi falar que sem querer fazer propaganda, o OMI deve ter beta, deve ter SAP, cada sistema é igual, assim, só muda o nome, assim. Claro, deve ter um benefício ou outro, com todo respeito, claro, né? Lógico. Mas falaram que hoje, na tomada de decisão, a contabilidade ajuda a falar o seguinte, na tomada de decisão, olha, você não fica nesse regime, você fica nesse regime. Sim. Na tomada de decisão, regime que eu falo, não é regime de gordinho igual eu tô, não viu, pessoal? É regime tributário, é regime que a gente fala que é simples nacional, se é lucro presumido, lucro real, e ele ajuda também a você falar, olha, você pode reduzir tais e tais contas na sua escola. Você faz esse trabalho também com as pessoas lá? Sim, eu acho que é criar esses comparativos, né, para a gente poder enxergar. Mas hoje eu posso te assegurar que 90% das escolas têm que optar pelo Simples Nacional. É o melhor sistema para as escolas. Ainda é o melhor sistema? Ainda é o melhor sistema para as escolas. Entendi. E recuperação de crédito nesse momento para as escolas, existe alguma possibilidade? Eu não vejo nenhuma possibilidade, justamente por estar no Simples Nacional. Como ela não tem muito pagamento de imposto por conta de ICMS, IPI, que são os grandes impostos de recuperação, é uma prestadora de serviço, então eu não vejo muita possibilidade aí de recuperação, não. Tá. Você pensa, às vezes, uma cooperativa de escolas com algum investimento? Olha, como eu disse, a questão da cooperativa de escola é porque as escolas têm uma didática muito diversificada. Então, é complicado você querer unir a mesma visão ou numa cooperativa. Eu conheço uma cooperativa de professores. Tá? Isso já existe, cooperativa de professores. Nunca tinha ouvido falar. A escola não contrata CLT e contrata os professores via cooperativa. Mas de escolas eu ainda não tenho conhecimento de nenhuma, não. Ó, a gente está nos nossos minutos finais aqui, Caio. E sempre nos minutos finais eu faço uma perguntinha para os nossos convidados aqui, ó, que é para descontrair um pouquinho. Se vocês tiverem alguma curiosidade de saber do Caio aqui, se ele é casado, se ele é solteiro, é a hora, viu, pessoal? Aproveita aí, pergunta aí. Agora, falando de verdade, Caio, você tem alguma região aqui que você gosta de comer na região do ABC? Que você fala, olha, o lugar preferido que eu gosto de comer é em tal lugar. Ou alguns lugares. Pode fazer o jabá aqui, não tem problema não. Olha, a gente costuma, família é grande, né? Tenho 3 filhos.
Nossa, A gente, a gente costuma ir aqui na Cepana, Padaria Cepana, Vila Prudente. Bom, É bacana, um ótima ambiente padaria. grande, né? Então a gente costuma ir bastante lá. Quer Tá dizer, bom, costumava, né? Agora a gente não costuma mais sair de casa. Eu nem sei mais o que a gente prefere agora. E a gente está falando com alguns educadores aqui. Não sei nem se posso fazer essa pergunta, mas você prefere cerveja, vinho ou guaraná? Guaraná. Não bebo Guaraná. nada alcoólico. Não bebe nada alcoólico? Não, Pô, não. parabéns, então. Que bom, então. Mas você tem alguma religião? Tenho, eu sou católico. Católico? Ah, então Sim. tá bom. Então tá explicado. Então, tá vendo? Segue na risca aí o que fala os mandamentos aí. Tirando a voz do além aqui, que não consegue nem apresentar o programa de vez em quando, a voz do Mas é além. por opção. A questão do álcool é só por opção, não é. Tá ótimo, então. Próprio pessoal mesmo. É, É, O que você gostaria de dar de considerações finais para as pessoas que nos assistem aqui? A gente tem 3 minutinhos para poder encerrar o nosso programa. legal. Gostaria de deixar para o pessoal fazer a análise da sua empresa. Começa a enxergar a sua escola não só como um centro de educação, mas como uma empresa que precisa dar lucro. Qualquer empresa tem essa primícia. É empresa porque precisa dar lucro. Então precisa enxergar, além da educação, a empresa como negócio. E aí ter muito bem controlado. E, por favor, vou pedir para os donos, não misturem contas pessoais com contas da empresa. Depois fica muito difícil de conseguir enxergar se deu lucro ou se não deu. Ô, Caio, eu acho que você puxou um gancho que eu vou ter que fazer uma deixa nisso aí, Caio. Não teve jeito. Eu queria encerrar. Eu vou apresentar 60 segundos igual o Fórmula 1 aqui agora sobre isso. Ganhos pessoais e ganhos da empresa. Ganhos pessoais e ganhos da empresa, você tem que fazer isso. O Caio, de verdade aí, Caio, a gente tem que entender uma coisa. Tem alguma escola que não mistura o ganho pessoal? É difícil, viu? Mas tem sim, Álvaro, tem sim. Eu acho que tem sim. É muito complicado fazer essa gestão. Eu entendo que é complicado, mas é necessário. É um exercício diário aí para poder separar as pessoas. Pessoa jurídica é uma pessoa física é outra pessoa. É importante fazer essa divisão aí. Eu dou uma dica para as pessoas que eu também sou empresário e aprendi falindo muita coisa, viu, Caio? Falei, acho que uns 10 negócios na minha vida e estou aqui segurando o último aqui para não deixar nem chegar perto disso, graças a Deus. Mas a regra de ouro é o seguinte: pega um cartão que é só seu, um cartão que é só seu mesmo. Hoje é um cartão de crédito ou débito só seu, mais nada, mais nada. Pega o cartão da empresa, no primeiro dia do mês já transfere lá uma quantia para você. Se vai faltar, não tem problema, depois você pega. Mas fala uma ideia assim, ó. Primeiro dia do mês, vou aqui transferir aqui os meus 1.000, meus 5.000, meus 1 milhão de reais. Não sei qual que você vai transferir para sua conta pessoal. Mas faz isso no primeiro dia do mês, todos os meses, e usa o seu cartão pessoal. Essa é a regra simples que você vai depois melhorando e se adaptando com a ajuda do Caio aqui. É o que eu costumo dizer, que acabou dando certo para mim, que às vezes aí ainda misturo muito em alguns negócios, mas em outros não, porque eu faço essa regra de ouro aí, que é muito problema depois para a contabilidade da conta, né? Muito problema. Precisa, né? Não, precisa. E até para poder se resguardar de qualquer problema com o fisco aí, né? É importante. Verdade. O André Sena tá dando aqui um monte de like porque gostou bastante. Entrou Legal. aqui o Leandro de Oliveira também aqui, falando toda escola é um negócio, todo negócio começa por vendas e morre por vendas, se não souber fazer, parabéns. A Bianca falou, obrigado por se empenhar em nome das escolas particulares. A Andréia Carreira Simão falou, o Caio é nota 1000, verdade. O Miro Mota falou, programa do Flash hoje falando aqui do flashback dele. A Pia Teca em Casa. É esse nome mesmo, Caio? Você sabe se eu estou falando o nome certo? Alguns eu conheço. É Piata, pelo amor de Deus. Piata. Digita correto aqui, meu. A letra do Ed é feio. Digitando também é feio, meu. Me ajuda. Não, mas aí não foi Piata. eu, não. Aí foi o Jota. É a Piata. Tem o Piata. Colégio Piata. Obrigado aqui por estar puxando. A Elisângela Marta Rosa aqui, minha personal aqui. Minha personal não, uma personal trainer está aqui. Eu não tenho personal porque você pode ver minha forma aqui. Não tenho personal, não tem jeito, né? Caio, foi uma honra mesmo aí, de verdade, e a gente tem um papel aí, um propósito de garantir o futuro da humanidade. Eu digo que quando você conversou conosco aí de tentar falar um pouquinho em prol das escolas, eu lembro bem você comentando isso para mim no seu discurso. Explica esse seu propósito aí de ir em prol da humanidade e por que a escola tem esse papel, né? Sim, não, com certeza. A escola é o início de tudo, né? Eu acho que ali é a educação, ali tem o nosso início, ali a gente vai ter a nossa formação. Então, se a gente não preservar esse, que eu acho que é o maior bem, que é a educação, o que vem depois para a gente perde o sentido, né?
Verdade. Eu acho que, entenda bem, vocês, escolas particulares, educação infantil, falam que o conhecimento cognitivo, eu não sou pedagogo para ter essa precisão, mas Harvard Gardner, um monte de gente aí que fala aí desse ramo, fala que o conhecimento da educação infantil, ele se forma na primeira fase do ciclo de vida. Então, vocês têm um papel importantíssimo de garantir essa formação dessa fase. Então, contem conosco aqui, o nosso papel de esclarecer as dúvidas e de tirar o apoio em prol de vocês se manterem vivos para manter o futuro da humanidade. Obrigado pelo papel de vocês, acreditamos no potencial e, sem dúvida alguma, vamos fazer aí tudo o possível para poder passar desse momento e depois sair felizes aí dentro de uma nova normalidade que vai surgir. Com certeza. Legal. Sem palavras mesmo, aí foi uma hora aí pauleira, só agradecimentos mesmo. Legal. Obrigado, Álvaro. Um abraço para todo mundo aí. Conta com a gente aí no que precisar, tá bom? Conto mesmo. Ficou uma horinha aí, hein? Obrigado. E Cultura, Legal. Não foi dessa Obrigado. vez que tomou de mim, Cultura. Um abraço. Vamos Tchau, lá. Ed. Tchau, Voz Além. Obrigado a todo mundo que ficou até agora aí. Um forte abraço para todo mundo aí. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.